Amigos ouvintes da Rádio Atlântica FM, muito boa noite. Estamos chegando com mais um programa bate-papo informal para você aqui pela radioatlanticafm.com. Gratidão pelo carinho, gratidão pela audiência. Rádio Atlântica FM, mais um mês líder de audiência no sistema CX Rádio. Aliás, mais de 20 meses seguidos líder de audiência na cidade de Indaiatuba nas rádios web no sistema cxradio.com.br. E também mais um mês líder no sistema Radiosnet, o aplicativo do radios.com.br. Gratidão pelo carinho, pela audiência. Mais um bate-papo informal para você, sempre levando uma entrevista instrutiva, informativa e divertida com conhecimentos para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. E hoje vamos conversar com um grande amigo lá de Curitiba, no Paraná, aliás, na minha terra, o Paraná, né, a capital ecológica do Brasil. Ele que é mestre maçom, vai falar um pouco da maçonaria, acredito que seja também um grande empresário. Ele vai falar da vida dele toda. Ele está sempre na internet, no YouTube, também no Instagram. Luiz Miller, boa noite, gratidão pelo carinho, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá, meu irmão? Tranquilo? Beleza. Eu que agradeço a sua participação aqui no nosso bate-papo informal da Rádio Atlântica FM. E nesse começo de conversa, queria que você contasse um pouquinho. Você nasceu no Paraná mesmo? Aonde? Sua formação até chegar a mestre maçom? Eu sou aqui de Curitiba, Paraná. Nasci aqui mesmo, né? Lá pelos anos 70, né? No começo dos anos 70. Então já estou um pouquinho experiente aí na vida. E, enfim, né, cara, com relação à formação, assim, são várias, né, na linha da academia, né, acadêmica, né, eu tenho formação acadêmica como administrador de empresas. Sim. Aí, cara, tem umas 7 especializações aí, Que bom. certo? E na maçonaria, né, o que é o foco aqui do negócio, na verdade, também tem uma formação, né? Uma formação, inclusive, uma pós-graduação em maçonologia, né? Que é a gente pode colocar como uma ciência que estuda a maçonaria. Então, teve uma iniciativa alguns anos atrás aí em uma universidade, que inclusive aqui do Paraná, de um irmão nosso, né? Que ele fez uma promoção muito bacana, assim, com relação à questão do estudo mesmo, né? A maçonaria, ela tem por objetivo principal, assim, dentre outras coisas, o despertar, trazer a consciência ao homem, né? E isso se faz através do estudo, né? E é muito interessante, né? O público aqui é geral, sabe? É heterogêneo, né? Mas para título de entendimento, né, a maçonaria não é uma maçonaria, né? Quando a gente fala maçonaria, por exemplo, não é uma coisa só, né? Mesma coisa que você fala cristianismo, né? Maçonaria, eu gosto de sempre fazer essa base comparativa, mas com o detalhe da explicação que maçonaria não é religião, né? Certo? Sim. Mas, assim, pegando o foco do cristianismo, por exemplo, né, são várias vertentes. Você tem o catolicismo, tem as igrejas católicas ortodoxas, enfim, tem o protestantismo e uma série de linhas, né? Então você vê, o cristianismo não é uma coisa só. A maçonaria, sob essa perspectiva estrutural, é muito parecida, ela não é uma coisa só, né? Nós temos várias linhas e dentro dessas linhas existem muitas subdivisões, né? E elas são muito características presentes no país onde é representada essa organização. Então, essa disposição de estudo, de cursos, até formações, assim, formação acadêmica mesmo, né? Já é uma coisa que é muito antiga fora do nosso país. E aqui está começando, né? O pessoal tá tomando gosto por essa situação, né? Quem gosta de maçonaria, inclusive quem é de fora também, né? Que não é nada proibido nesse aspecto. É um estudo, né? Estudar a maçonaria, estudar a história, estudar a antropologia, né? Antropologia na perspectiva do desenvolvimento de uma sociedade. Então, são essas coisas que acabam me atraindo, né? Me atraíram e tal, né? E só um pouquinho. Estamos falando com o nosso Luiz Miller, grande irmão da maçonaria, lá de Curitiba, administrador de empresas, empresário, enfim, uma pessoa acadêmica e estudiosa, agora no caso da maçonaria. Lembrando que eu, Marcelo Carlos, nasci em Cornélio Procópio, no Paraná, no norte pioneiro do Paraná, e estamos falando com o Luiz Miller, que é lá de Curitiba. Então você é VIP, cara. Veio do interior do Paraná. Do interior do Paraná. Eu nasci dia das crianças, dia 12 de outubro de 74. Opa, estamos par e passo aí então na idade. Bom, sobre a maçonaria. Pode falar.
Sim, só concluindo a questão, né? É uma questão interessante. Às vezes as pessoas que me conhecem têm um pouco de curiosidade, né? A minha vida é levado nesse aspecto assim de um entendimento maior, de uma busca de conhecimento, né? Começou justamente com o estudo da filosofia e depois partindo, né? Porque pelo que o grande público entende como campo esotérico, né? Esses livros e tal, né? Participei de uma série de organizações. E como estudioso, assim, foi, na verdade, como podemos colocar, assim, quase que uma consequência entrar na ordem maçônica, que já fazem alguns e alguns anos aí que eu faço parte da ordem. E lá dentro, né, galguei os graus no simbolismo, né, aprendiz, companheiro e mestre, me tornei aí um venerável mestre, só que faz tempo já, isso foi de 2011 a 2014, né, peguei 2 gestões de 2 anos, Sim, conduzindo a loja, né, como o venerável mestre é o prefeito da loja, né, a sim, maçonaria a sim. gente pode entender, assim, estruturalmente, as lojas, que são seriam como cidades, né, são os irmãos ali, né, que se reúnem nas reuniões semanais e tal, né, ou quinzenais. E daí você tem as potências estaduais, né? No caso, assim, eu sou do Grande Oriente do Brasil, que é a potência primaz aqui do nosso país, né? Foi fundada em 1822, e essas potências, elas possuem instituições estaduais, né? No caso, eu sou do Grande Oriente do Brasil, Paraná, e também existe o poder central, né? E a estrutura é muito parecida com a nosso, como a gente fala assim, o mundo público, né? Nós temos o presidente, que seria o grão-mestre geral, nós temos o governador, que seria o grão-mestre estadual, né? E daí tem os veneráveis mestres, que seriam os prefeitos, e as lojas seriam as cidades, né? Então eu tive a honra aí de trabalhar bastante pela maçonaria como venerável mestre, né? E durante esse período aí, foram 4 anos, 2 mandatos de 2 anos, de 2011 a 2014, o mandato ele começa e termina em julho, né? Junho, certo? E assim foi caminhando, né, meu? Daí eu fui cada vez mais me interessando aí, desde o começo eu sempre me interessei muito, né, na questão da pesquisa, etc, né? E a maçonaria ela tem essas divisões de graus em ritos também, né? Os ritos são as práticas, né? É como se conduzir a reunião. A gente Sim, pode sim. entender sobre essa perspectiva, né? Toda reunião ela tem um começo, meio e fim. E dependendo da onde se originou, né, aquele tipo, né, como é que a gente pode colocar assim, vamos fazer desse jeito, né, vamos começar a reunião falando isso, falando aquilo, falando aquele outro, enfim, né, cada lugar que essa reunião, a maçonaria, né, no caso, falando de rito, né, Sim, sim. aonde ela se iniciou, ela acabou agregando uma série assim, de culturas relacionadas àquele determinado local, né? E assim a gente pode entender a diferenciação dos ritos, né? Então você tem ritos, por exemplo, assim, 3 modelos diferentes que a gente tem, né? São os ritos franceses, que é a grande maioria Hum, hum. praticada aqui no Brasil, né? Ritos de origem francesa, eu digo, né? Daí nós Uhum. temos o rito norte-americano, que é o conhecido como rito de York ou Então, Blue deixa eu Lodge. aproveitar e já perguntar para você nessa linha. Eu ia perguntar mais para frente, eu vou perguntar já. Eu sou iniciado no rito de imulação no Grande Oriente Republicano do Brasil. Aliás, eu vou fazer duas perguntas numa só. Por que que tem tantos ritos diferentes? A emulação, o rito de York, rito escocês antigo e aceito. Se não me engano, você é adoniramita, alguma coisa assim, né? Eu sou do rito adoniramita. Então, e aí tem o rito também brasileiro, alemão, enfim. Queria que você falasse um pouquinho dessas diferenças de rito e como que você vê essa, como infelizmente tem essas divisões de grandes orientes de loja, tem os grandes orientes independentes, como eu falei, eu sou do republicano brasileiro, tem o GOB, que é o mais conhecido do Brasil, aqui em São Paulo tem a CLESP, que é filiada o GOB, mas também tem o Grande Oriente Paulista. Então, há algumas divisões. Nessas duas linhas, tanto das divisões dos grandes orientes e das lojas e dos ritos, fala um pouquinho para nós. Bom, então, pois cada coisa é uma coisa que você perguntou. Você fez várias perguntas numa só, né? Aham. Como eu falei, né? O rito, por exemplo, o que é o rito? Para a gente entender, se você pegar na essência da palavra, você vai ver que é um procedimento, né? É um procedimento, certo? Para alcançar um determinado fim, sabe? Uma reunião, por exemplo, ela tem um começo, meio e fim. Reunião da maçonaria tem um começo, né, uma abertura ali, né, o pessoal é saudado, vamos por assim. Daí, dependendo da natureza da reunião, se ela for uma reunião de iniciação, alguém vai ser iniciado no grau, ou uma reunião ordinária, você terá instruções, né? Você vai receber instruções a respeito de determinados assuntos que são peculiares à maçonaria e vai ter um encerramento.
Então esse aqui é o grosso modo do que é a prática do rito maçônico. É isso, na verdade. Daí, só que esses ritos, eles começaram a se originar a partir assim, de forma mais estruturada, falando o que a gente tem de documento, né? Sim, O que a gente sim. tem de documento. A partir de 1717, mais ou menos, começaram a se estruturar essas formas de conduzir as reuniões. Isso aconteceu em Londres, então eles faziam de um determinado jeito. Essa disposição londrina, né, inglesa, vamos pôr assim, ela acabou indo lá para a França, certo? Então, lá na França, obviamente, as pessoas têm outra cultura, né? Diferente dos ingleses. Começaram a pôr o que eu chamo de temperinhos, né? Ah, vamos fazer isso aqui desse jeito. Em vez de falar isso, vamos trocar algumas coisas dentro dessa dinâmica, né? Da prática ritualística. E daí você vê muitas diferenças, na verdade, né? Você pega lá, por exemplo, tem ritos que surgiram no sul da França, em Marsella, por exemplo, né? Existem ritos que existiram, né? Ou eram praticados, né? Com mais ênfase em Lyon ou em Paris. E cada um dessas localidades tinham pessoas diferentes que tinham afinidades diferentes, né? A maçonaria ela vem muito daqueles clubes de cavalheiros, né? Conhecidos como clubes de cavalheiros, que eram na verdade intelectuais, né? Eram a princípio na época elisabetana, né, que isso daí é 1508, para você ter ideia, né? Começou essa disposição dos clubes de cavalheiros, que era na verdade as pessoas tinham sua vida, né, normal, e à noite acabavam se reunindo, né? E a grande maioria, isso daí veio de origem, na verdade, da nobreza, a gente pode pôr desse jeito, né? Resumidamente falando, os nobres estavam entediados e começaram a criar clubes para ter entretenimento, né? Então, você tinha lá o clube do charuto, por exemplo, não vou lembrar de tudo, né? Cada um tinha um Sim, objetivo, né? sim. Ah, vamos nos dedicar ao jogo, a carteado, por exemplo, né? Então eles compravam casas, para você ter ideia, que eram as chamadas tavernas, né? Esse nome dentro da maçonaria às vezes é mal compreendido. O que é uma taverna, na verdade? Ele é assim, basicamente um bar no primeiro andar e no segundo andar é um local mais reservado, onde se fazem jantares, onde o pessoal fazia negócios, onde se falava. Basicamente, no começo era jogatina, fumar, sabe, beber, porque não Certo. era de bom tom fazer isso dentro de casa com a esposa e com os filhos. Então, o homem tinha uma vida na sua vida pública do trabalho, tinha sua vida no lar com a esposa, com os filhos, né? E também tinha sua vida nos clubes, né? Onde ele ficava mais solto, certo? Sem nenhuma conotação sexual nesse sentido, né? Que hoje em dia é difícil, mas só para esclarecer, não tinha nenhuma conotação nesse sentido, mas era mais uma distração para o homem passar o tempo à noite, praticamente. Com o passar do tempo, foram sendo chamados para esses clubes, clube de cavalheiros, né, clubes de nobres, né, pessoas que eram nobres, que eram abastadas, faziam parte muitas vezes da monarquia, começou a criar aquele tédio. E eles tiveram a iniciativa de começar a chamar intelectuais, chamar artistas, intelectuais, músicos, né? E o negócio foi pegando corpo nesse sentido, né? E muitos desses intelectuais, que na verdade já eram livres pensadores, né? Podem ser a hipótese mais provável, né? Começaram a investigar as questões relacionadas, por exemplo, ao hermetismo, que é uma coisa muito falada na Idade Média, a alquimia, né? Muito se falava a respeito dessas matérias, né? A metafísica, a história, essas coisas. Então a maçonaria vem desse grupo de intelectuais, na verdade, vem sob essa disposição, já num círculo fechado ali, né? Dentro da taverna, né? No segundo andar, mais ou menos. Como era uma média, assim, uma planta de uma taverna, né? E assim a maçonaria foi se estruturando com o decorrer do tempo. Esses intelectuais tiveram uma sacada que eu acho interessantíssima, né? Porque eles observaram, né? Você veja, nós estamos falando de 1500, mais ou menos, assim, uma questão mais estruturada, mas eles observaram que existiam as guildas, né? As guildas a gente pode entender como um aglutinado de pessoas que têm as funções muito correlatas, né? Por exemplo,
pedreiros, né? Sim, sim. Marceneiros, sapateiros, alfaiates. Então, essas pessoas não tinham, por parte do governo, assim, como a gente entende hoje, né? O governo não fazia praticamente nada, só cobrava impostos, né? E Sim, deixava a sim. pessoa morar naquelas cidades, assim, meio que de favor até, né? O cara tinha que pagar imposto, senão ele sofria um monte de sanções, afinal de contas. E não tinha nenhum tipo assim de legislação trabalhista como a gente vê hoje, né? Então o mundo era bem complicado. Essas pessoas que tinham determinadas afinidades, que desempenhavam determinadas funções, né, acabaram se juntando no que a gente acabou conhecendo hoje em dia como guildas, Sim, certo? sim. Então uma das guildas, que é a mais conhecida talvez, são a dos construtores, né? Que daí, se nós retroagirmos na história, você vai ver guildas lá na Suméria, por exemplo, né? Uhum, Pessoas ligadas. Eram os maçons? Não. Esses maçons contemporâneos, né? Que daí eu gosto de fazer a distinção. Eram esses maçons contemporâneos? Não. Eram pessoas que construíam os zigurates, por exemplo, né? Daí você vai lá no Egito, tinha os caras que construíam as pirâmides. Lá como é que é? Lá no Oriente Médio ali, né? Em Jerusalém, construíram o Templo de Salomão, né? Eram construtores esses caras todos, sim, mas não sim. eram os maçons. Voltando à questão dos intelectuais, investigadores, pesquisadores e livres pensadores, eles se inspiraram nessas figuras dos construtores, que daí as guildas eram muito bem estabelecidas, assim, era uma, como é que eu posso dizer, uma especialização de alta estirpe, né, eram muito considerados. Eles observaram que todo aquele material que era utilizado, né, ele tinha um fundo também, vamos por assim, de moralidade, né, eles acabavam utilizando lá a marreta, por exemplo, né, o Uhum. cinzel para dar porrada nas pedras, daí usavam lá o esquadro para ir desbastando e que a pedra ficasse assim em 90 graus, perfeito, né? Sim, E sim. depois eles começaram a fazer analogias com esses símbolos. E desde sempre assim eles tiveram nessa perspectiva da filosofia, né, do que representa uma determinada figura. Questões ligadas à metafísica também, né, que é a parte mais invisível do negócio. E assim a maçonaria foi se construindo, sabe, nessa quase que uma sopa, assim, sabe, desse jeito. Uhum. E as coisas foram evoluindo, os ritos foram aparecendo, foram fortemente influenciados pelos países de origem, né? Então, como eu estava falando no começo desse bate-papo ali, a gente Uhum. observa, por exemplo, que nem você falou, você é do emulation, né, dos trabalhos dos crafts ingleses, né? Uhum. Então, os trabalhos de emulação são assim, dentro de uma perspectiva de origem da maçonaria, muito antigos, né? Foram os primeiros trabalhos lá que a Uhum. loja, que hoje é conhecida como Grande Loja Unida da Inglaterra, acabou trabalhando, né? Nesse trabalho. Por isso que é emulação, né? Emulation quer dizer cópia, assim, entre aspas, né? É o Uhum. mesmo trabalho feito pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Por isso que é emulation, o nome desse tipo de procedimento, a gente pode pôr, né? Uhum. Daí nós temos lá o Thomas Smith Webb, né, que é o norte-americano, que desenvolveu o que a gente conhece como rito de York, que é meio, ele tem uma raiz, na verdade, numa disposição de prática ritualística do norte da Inglaterra, né, Uhum. do lugar que chama York, por isso do nome, né? Então, o Uhum. norte-americano, ele acabou, assim, pegando a prática ritualística do norte da Inglaterra, trazendo lá para a terra nova deles, lá, né, os Estados Unidos, no caso, e acabou desenvolvendo esse sistema. E daí, do outro lado, né, voltando, nós temos a França. E a França foi o grande caldeirão no aspecto assim, de surgimento de graus, de surgimento de práticas ritualísticas, né, das mais variadas espécies que você possa imaginar. Né? E o que são essas mais variadas espécies? São as influências, né? Então você tem ritos que trabalhavam muito com aquele simbolismo da alquimia que eu já falei, né? Da Uhum. história, muitas vezes, ou as questões ligadas ao hermetismo, o que mais se pode falar? As questões ligadas muito à filosofia, sem dúvida nenhuma, Mas né? o Reia se enquadra nesse campo? O rito escocês retificado, você está dizendo? O rito escocês Ah, não, antigo e rito aceito. escocês antigo e aceito. Tá, o rito escocês antigo e aceito, na verdade, é o seguinte, ele é um rito francês, né? Ele é Uhum. assim, em sua origem, porque como o rito escocês antigo e aceito, ele é norte-americano. Certo? Uhum. Até a gente faz uma brincadeira aí, mas eu não vou falar, senão os caras vão me matar aqui, né? Mas é assim, ó, Uhum. o que aconteceu? Dentro desses estudos, né? Dentro lá na França, lá, isso no século XVIII, o Uhum. rito de Heredon, que é conhecido rito de Heredon, rito de perfeição, na Uhum. verdade, foi uma prática ritualística que foi compilada pelo Andrew Frank, na verdade. Foi lançado, esse rito começou a ser praticado assim de forma mais conhecida a partir de 1758.
certo? Era um rito que tinha 25 graus. A partir desse momento, essa prática começou a pegar bastante força lá naquele local na França. E houve uma disposição de mandar alguns irmãos para o Caribe, né? E do Caribe, esses irmãos acabaram indo lá para a América do Norte. Os norte-americanos gostaram bastante, né? Porque eles tinham uma prática, vamos pôr assim, mais crua do rito de York. Vamos pôr entre aspas, bastante aspas aí, né? E de repente surgiu todo aquele rito francês, né? Cheio de ornamentos, né? Porque o rito escocês, quem conhece, assim, sabe que os templos, por exemplo, no Brasil, a maioria do rito escocês, né? Eles são muito mais ornamentados do que os ingleses, por exemplo. Sim, sim. E o norte-americano vai meio que nessa linha dos ingleses, né? Aliás, um adendo, eu fui convidado para uma loja do rito escocês antigo e aceito, eu vi algumas diferenças por emulação. Não sei se pode falar aqui, mas enfim, vou falar. Algumas coisas simples. Por exemplo, o mosaico na emulação é bem centralizado, bem menor. No escocês antigo e aceito, praticamente a loja inteira. No escocês antigo e aceito, a entrada da loja é pelo meio. Na emulação, pela esquerda. Tem esses detalhes, né? Na verdade, não existe. Nós temos dentro dos manuaizinhos que a gente recebe, né, você tem uma planta do templo. Mas aquilo lá são disposições que foram acontecendo com esse negócio. A porta é desse lado, sabe? A porta é do outro. Não interessa isso. O tamanho do pavimento mosaico, isso pouco importa. A abóboda celeste, tem uma abóboda celeste que representa o céu. O sol está nesse canto. Isso pouco importa, porque a maçonaria trabalha com a questão do simbolismo em si. Certo? Trabalha com a questão simbólica. E quando eu falo simbolismo, tem uma coisa que hoje é muito comum, né? Os metadados, né? Quem não sabe o que é o metadado? É o dado atrás do dado, né? Então nós estamos conversando aqui via um aplicativo, né? Sim, sim. Estamos conversando. Só que isso daí, na verdade, são uma série de dados que estão sendo transmitidos pela internet. Que a gente, como ser humano, obviamente, não consegue entender, né? Só programadores muito avançados e tal, aquele negócio todo. Sabe? É que nem aqueles carinha que quando começou a informática, né? Que eu sou da área da informática, me perdoe fazer essas comparações, né? Você via aquelas telas verdes, assim, né? Você tinha aqueles computadores de tela verde e era só código, né? Então os metadados são os códigos. Certo. Hoje em dia nós temos os mesmos códigos, claro, né? Diferentes, aperfeiçoados. Só que quando você entra no Windows, por exemplo, é bonito, né, cara? Tá tudo ou entra no teu telefone celular, né? É bonitinho. Mas por trás aquele design ali tem os dados, né? São os metadados. Então a maçonaria trabalha muito nessa perspectiva do entendimento do símbolo, né? E eu falo muito essas questões lá no meu canal, né? Tem um canal no YouTube que chama Fatos Maçônicos, que é um canal especializado em maçonaria, certo? Já faz anos que eu tenho esse projeto, e eu falo muito dessas questões da metafísica, dos metadados, né, da observação, do que está por trás do que a gente pode ver, né? Então a maçonaria trabalha muito nessa perspectiva, E sabe? por que comentam que esse rito que você é iniciado e pratica é mais esotérico? Porque as pessoas que fazem esse tipo de comentário não conhecem, não sabem o que é maçonaria, na verdade. Sabe? Esse é um problema que a ordem tem, né? Porque tem muitos irmãos que não entendem a essência da maçonaria. Você falar que um rito, por exemplo, é mais esotérico do que o outro, certo? Na verdade, dispensar a essência do que é maçônico. Do que é maçônico. Todos os ritos têm a mesma essência. A forma, na verdade, com que ele se apresenta pode ser diferente, certo? Mas se for um rito regular, certo? Um rito que traga aquela essência, o que a gente chama de áurea catena, né? Corrente de ouro, a corrente iniciática da maçonaria, certo? E não forem enxertados elementos alienígenas que levem a prática ritualística a uma desvirtuação, aquele rito, sim, possui uma determinada essência. Como ele se apresenta, pouco importa. Por isso que são as formas que a gente vê os ritos, né? Os nomes, né? Rito escocês antigo e aceito, rito adoniramita, rito moderno, rito brasileiro, rito de York norte-americano, o emulation, por exemplo, né? O rito Schroeder, o rito escocês retificado, sabe? Que são talvez os mais conhecidos aqui no Brasil. O rito de São João, lá que trabalhado na Glesp, lá em São Paulo, sabe? Talvez sejam os mais conhecidos aí do pessoal da maçonaria em si, né? Mas isso pouco importa, né? Não, eu, no meu ponto de vista assim, pesquisador da maçonaria, eu acho um absurdo escutar, por exemplo, que o rito moderno ele é menos esotérico que o rito adoniramita. E se coloca muito, né? O rito adoniramita é mais esotérico.
A pessoa que fala isso não entende o que é o rito, o que é a maçonaria e não entende nem o que é o esoterismo que está envolvido dentro do negócio, certo? Ou também, né, uma outra, para a gente observar o outro lado da moeda, um cara que é ateu, por exemplo, né? A maçonaria não aceita ateu, mas pode ter uns escondidos aí, né, no meio. Se o cara é ateu escondido, entrou na maçonaria, né, e daí o cara fala, não, eu não acredito nisso daí, cara, então ele fecha essa possibilidade do entendimento do plano invisível. E isso é muito presente, inclusive, no rito moderno, que é tido assim como o mais cético de todos, né? Aí se fala de ceticismo, certo? É uma coisa, né? Mas se fala que o outro é extremamente esotérico, você está negando toda a parte invisível esotérica que os outros compõem, sendo que a essência é a mesma, a forma de se apresentar é diferente. Pega uma maçã, o que ela tem no meio? Uma semente, certo? Pega uma laranja, o que ela tem no meio? Uma semente. Pega uma, sei lá, assim, fazendo uma analogia, uma metáfora, uma metáfora assim de boteco, né? Pega um abacate, ele tem uma semente. Todos têm uma semente. Tudo vai frutificar de formas diferentes. Entendi. Né? E essas divisões que eu falei de Grande Oriente do Brasil, Grande Oriente Independente, Grande Oriente Republicano Brasileiro, enfim, como você vê essas divisões aí no Brasil? A partir de 1717, né, começou essa divisão, na verdade foi assim, a maçonaria é o que antigamente, antes de é um marco muito importante, 24 de julho de 1717, certo? É a data, vamos dizer, aceita, assim, pela grande maioria, da origem da maçonaria contemporânea, como eu falo, né? Maçonaria tradicional. Mas ela já existia antes, como a gente pode observar, né? Como eu falei, né? Dessas organizações, mas não eram nesse formato que a gente via. Nessa data aí, de 24 de julho de 1717, lá em Londres foi feita uma reunião e se criou isso daí que a gente conhece como potência, né? O que é potência, na verdade, né? Potência, né, nesse linguajar maçônico nosso, na verdade é uma associação, é uma instituição que ela agrega, na verdade, uma série de lojas, né? Ela é uma jurisdição, sabe, é uma entidade, é uma associação mesmo, né? Ela tem um CNPJ, ela tem as suas responsabilidades civis e ela perante a lei é vista como uma associação. E as lojas, que são as prefeituras que eu tinha falado anteriormente, elas acabam se vinculando a essas potências. Porque essas potências trazem a questão do reconhecimento maçônico e da regularidade. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, né, eu sou maçom que tem vários graus aí e tal, né? Se eu quiser, eu posso fazer uma maçonaria aqui na minha casa, no meu bairro? Posso. Eu vou ser reconhecido pelos outros como maçom? Não. Certo? Eu posso fazer um trabalho assim, como é que solitário, assim, com outros irmãos, né? Chamar os irmãos, fazer a iniciação? Sim. Isso vai ser reconhecido como maçonaria? Não. Perante os olhos dessas organizações, dessas potências, né? Então a maçonaria trabalha muito com essa questão de carta patente. A Inglaterra, ela veio de uma disposição, isso é do ano de 1400 e carqueirada, para você ter ideia, né? Quando surgiram as patentes, né? Patentes dos objetos, né? Você cria lá, por exemplo, um relógio diferente, ele funciona lá com, vamos dizer, vamos imaginar uma coisa louca, com os raios cósmicos aí que vêm do universo. Você vai lá e registra uma patente. Opa, eu desenvolvi um mecanismo aqui que é um relógio, certo? E eu pego a patente, então aquilo lá é uma exclusividade minha. Foi isso mais ou menos que aconteceu com a maçonaria. Lá na Inglaterra eles fizeram isso, né? Eles criaram essa entidade e as lojas começaram a se juntar, né? Embaixo, né? Por isso que eu chamo guarda-chuva, que a potência é o guarda-chuva, as lojas vão se juntando embaixo, né? Para fugir da chuva. E daí eles começaram a expedir patentes, né? Para a Escócia, para a Irlanda, para a França posteriormente, para sei lá, para a Bélgica, para Luxemburgo, para a Alemanha, para a Itália, putz, cara, para tudo que é lugar, certo? Então, como que é esse processo, né? É enviado um grupo de pessoas que analisam, vocês são maçons? Somos, beleza, então tá, quero ver a reunião de vocês. E daí tem uma série de critérios que funcionam, assim, é uma observação, na verdade, né? Tem uma série de critérios, vamos ver como se desenrola essa potência, né? Que assim é feito esse critério desse jeito. Manda um pessoal, eles analisam o que está sendo feito naquela jurisdição, né? E dependendo das circunstâncias, vamos supor assim, de um jeito bem simplório, né? Eles aceitam ou não e vão dar uma carta patente para aquela instituição.
certo? E isso ocorre no mundo inteiro, na verdade, né? Só que como é muito antigo, né, praticamente todo mundo livre, onde a maçonaria é aceita, né, porque ela não é aceita em alguns países, certo? Existem potências que têm esse tipo de carta constitutiva, né? E daí, claro, né, entra o ser humano é um troço muito complexo, né, também, né, diga-se de passagem, e alguns não concordam, né, com a legislação colocada, né, porque cada uma dessas instituições, cada uma em cada país, né, em cada país, e às vezes você veja assim, muitas em um país só, né, tem os seus determinados regramentos. A essência não pode se perder, mas as peculiaridades, o entorno, ele pode ser muito diferente, né? E isso não é aceito por todo mundo, certo? E daí tem aqueles problemas políticos também de eleição, né? A maçonaria é uma instituição democrática, né? E sempre deu problema, né, na história da maçonaria essas questões, né? Porque às vezes fizeram lá que nem nós temos aqui do Brasil, por exemplo, né? Chamando uma história mais próxima a gente aqui, você pega lá, foi fundada uma instituição que hoje é conhecida como Grande Oriente do Brasil, no século XIX, né, 1822, e o tempo foi passando, certo? Surgiram algumas situações aí, agora em 1927, né, começaram a surgir algumas situações onde ocorreu uma cisão dentro do Grande Oriente do Brasil, que surgiram as grandes lojas, né, que é o conhecido, a CMSB, né, que virou uma confederação, Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, e em 73 teve uma outra questão, né, foi uma discordância política, né? E surgiram os Orientes Independentes. Então, saíram do mesmo tronco. E assim várias outras potências surgiram nesse aspecto, né? Os Orientes Independentes e as grandes lojas têm um trabalho contínuo com essa relação de reconhecimento, né? E são reconhecidos como potências tradicionais aqui no nosso país, né? E daí nós temos uma outra linha, que é a maçonaria liberal, que é uma maçonaria feita de homens também, né, que a maçonaria em seus primórdios por conta até podemos pôr assim, do modo como funcionava a sociedade naquele tempo, né, é uma instituição masculina. E surgiu, né, dessas instituições a linha que eu convencionei chamar de maçonaria liberal, certo? Que são movimentos maçônicos, né, que muitas vezes não obedecem o regramento imposto pela Inglaterra. Então, o mais emblemático deles é o Grande Oriente da França, por exemplo, né? É uma potência que desde 1800 e pouquinho já rompeu lá com a Inglaterra e seguiu seu caminho solo, assim, vamos pôr, né? Seguiu seu caminho com seus entendimentos, né, diversos à Inglaterra, e ali se criou uma corrente gigantesca que está espalhada pelo mundo inteiro também, né? E dessa corrente foram surgindo outras e outras e outras e outras, né? Então isso que eu estou falando para você é só maçonaria masculina. Nós temos uma outra corrente que surgiu lá na França em 1901, lá, o direito humano, Le Droit Humain. Surgiu essa corrente que entendia esse movimento maçônico como um movimento misto, de homens e mulheres trabalhando juntos, né, num templo, fazendo os rituais da maçonaria, iniciando, instruindo-se, procurando o aperfeiçoamento, procurando essa maior consciência interna, né? E é uma outra linha essa daí. Ela existe e é gigantesca também, né? E daí nós temos o movimento de maçonaria feminina também, que daí seria só de mulheres. Exclusivo para mulheres, né? Que é um movimento muito fraco aqui no nosso país, né? Mas ele é presente, e é presente com bastante ênfase na América Latina, na Inglaterra também, existe nos Estados Unidos, existe praticamente em todos os locais onde as mulheres têm disposição de estudar a maçonaria. Ô, Luiz, eu tenho mais 4 perguntas para você fazer ainda, então temos que tentar acelerar aí. A primeira, você falou de 1822, esse ano completa 200 anos da independência, e eu sei que Dom Pedro foi colocado como um grão-mestre da maçonaria. Isso foi uma jogada política ou ele realmente era maçom? Não, ele é maçom, ele foi iniciado na maçonaria. O Grande Oriente do Brasil foi fundado em 17 de julho de 1822. O Dom Pedro ele foi iniciado em agosto, agora eu não lembro qual que é a data, se foi 7, 9 ou 14, agora não me fugiu a data, mas ele foi iniciado em agosto. E daí você veja o problema que o José Bonifácio, que era o grão-mestre, o José Bonifácio é uma figura interessante, né? Mas resumindo, ele era o grão-mestre, né? E daí ele estava com o imperador
ali, que era o imperador do Brasil, né, cara? Uhum, Ele tava ali como um aprendiz, o cara, né? uhum, Então, esse cara era o líder, né, do mundo público, ele era o líder por herança hereditária de tudo, certo? É o grande uhum. imperador que o país tinha naquele momento, né? Era aquela figura, e ele entrou na maçonaria. Então, creio que o José Bonifácio achou por bem, né? Obviamente, entregaram, como a gente chama dentro dos grilhões da maçonaria, né? Uhum. Entregaram o malhete àquele que tinha mais força, né? Então, Político. ali ele colocou, né? Sim, sim. Foi uma questão política, né? Porque Uhum, o Dom Pedro I, de fato, não exerceu nada dentro da maçonaria, no meu ponto de vista, né? uhum, Inclusive fechou a maçonaria depois que abriu 10 anos depois, né? uhum, Então, para mim, assim, no meu ponto de vista, foi uma circunstância política, né? Que, vamos pôr assim, o José Bonifácio era empregado, entre aspas, do Dom Pedro, chamou o chefe para trabalhar e falou, puta, o chefe é poderoso, deixa eu... Chefe, não quer tocar um negócio aqui? Não, não quero, mas então tudo bem, mas nós vamos ter nomeado de qualquer forma, tá aqui, ó. Então, nesse linguajar de hoje, funcionou mais ou menos desse jeito o negócio. uhum. Entendi. Bom, vamos lá. Sobre, como chama? Albert Pike. Eles dizem que ele é maçom, que ele construiu algumas obras e tem estudos ou relatos que ele até ajudou a desenvolver esse rito escocês antigo e aceito até chegar aos 33 graus. Afinal de contas, Albert Pike, qual é a contribuição dele para a maçonaria e quais as opiniões deles, vamos supor, luciferianas, vamos dizer assim, se tem alguma coisa a ver com a maçonaria ou era um entendimento pessoal dele? Era um entendimento pessoal, né? O pai que é o seguinte, como eu tinha te falado da história do rito escocês, ele começou lá nos Estados Unidos em 1801. Então você veja, ele saiu da França com 25 graus e apareceu lá com 33. Uhum, Isso não aconteceu de um dia para o outro, para você ter ideia. Então, dentro nós temos os grão-mestres, né? A maçonaria, basicamente, assim, para entendimento estrutural, ela é separada no simbolismo, né? Que o cargo administrativo principal chama-se grão-mestre, né? sim, sim. É um título dado através de eleição, etc, etc, né? Então, o cara é o grão-mestre. Só que nós temos uma coisa que a gente chama potências para mestres, eu chamo, né? Potências para mestres maçons, que são os supremos conselhos. Esses Supremos Conselhos, eles têm uma estrutura muito parecida com o simbolismo e tem um presidente também, que é o soberano, vamos pôr assim, cada instituição acaba colocando um nome diferente, né? Mas vamos pôr soberano comendador. É o Uhum. grão-mestre dos graus superiores. Ou no português chulo, como a gente fala aqui, né? Uhum. É o grão-mestre dos graus filosóficos. Sim. No Uhum. português chulo da maçonaria, me desculpe pelo Não, teor, mas tranquilo. existe isso daí, né? Uhum. Então, o Albert Pike, você veja, a grande maioria dos maçons norte-americanos, eles vinham pela linha do York. O rito escocês era minoritário, assim como você não pode nem imaginar. E ele viu aquele negócio que estava crescendo, né? Então ele entrou no rito escocês, quer ver? Ele Uhum. entrou em torno, eu posso estar falhando um pouquinho na data, mas ele entrou em torno ali de 1850, por aí. Eu não tô, você me fez essa pergunta de bate-pronto, eu não tô com a data fresca na Não, não cabeça. tem problema. Mas ele fez o seguinte, ele entrou nos grilhões, ele se tornou maçom, né? Ele era um estudioso, um cara que falava línguas, um cara que trocava cartas com muitos estudiosos, né? Um cara que se interessava por esses aspectos invisíveis. Só que você veja a dificuldade que ele tinha, né? Ele não tinha muito... O que se tinha naquela época eram livros, certo? Para você ter uma expansão de consciência, você era obrigado a falar outras línguas, Uhum. certo? Para quem tem um mínimo de entendimento sobre essa questão, e hoje está muito mais fácil por causa da internet, né? Obviamente, imagine a dificuldade naquela época. Sim, Primeira sim. coisa. Imagine o entendimento, sabe? O cara tinha que ser muito fluente para conhecer outras línguas. E a interpretação dada. Então, o Albert Pike viu uma estruturação que não era correta na disposição dos graus, eles já tinham 33 graus, mas Sim. ele realocou assim alguns graus, na verdade, né? E criou um livro, né? Ele fez um estudo, na verdade, só que é com base no que ele entendia sobre a situação. Que nem você perguntou lá, o Lúcifer na maçonaria, vem lá do Pike. Por Uhum. quê? Ele quis fazer uma colocação e você tem que entender, você não pode pegar, é a mesma coisa que a gente pegar a Bíblia e falar, não, o Deus mandou arrancar o olho, né? Se alguém como é que é? Se alguém me ofender, se alguém fizer alguma coisa Sim. contra mim, eu vou lá e arranco o olho.
É a mesma coisa que você pegar a Bíblia e entender desse jeito, né? E todos nós sabemos que não é assim que se faz essa interpretação dessa passagem litúrgica, né? O pai que pegou e tem essa ideia muito, a ideia do Moral e Dogma, que é o trabalho dele, é muito atrelada ao Prometeu, da mitologia grega, na verdade, né? Que foi, né? Foi ao Monte Olimpo e roubou o fogo dos deuses e depois foi castigado, né? Então, tem essa história. Primeira coisa, quando se fala Lúcifer, por exemplo, isso aí abre um universo gigante. Quem que é o Lúcifer? Porra, é o cara que teve, inveja de Deus, subiu, desafiou e foi transformado no inimigo, né? No Satã, no adversário, né? Que a palavra Satã quer dizer isso, né? O adversário, e está lá reinando no inferno, ou foi o cara da estrela da manhã, lá no Novo Testamento, né? Que também é atrelado com Jesus, né? Jesus também é a estrela da manhã, para quem não sabe, né? É só você ler o Novo Testamento, o livro do Apocalipse, você vai ver, né? E a estrela da manhã é a estrela Júpiter, né? A estrela não é o planeta Júpiter, né? Que se você duvida disso, é só você acordar cedo, quando o sol tá raiando, você vai ver do lado esquerdo, assim, mais ou menos, aquela estrela linda, assim, né? Que é a estrela da manhã, a estrela que traz a luz, que traz a orientação, né? Então foi nessa pegada, né? Que o pai que teve essa jogada toda, né? De colocar, fazer essa disposição. E a maçonaria, de fato, trabalha nessa disposição, né? Da busca, né? A gente fala, por exemplo, Oriente, né? Grande Oriente, né? Por que usa esse termo, né? Oriente. Porque a luz vem do Oriente. A luz vem do nascer do sol. A luz vem do leste. A orientação é consciência. A luz é consciência, sabedoria. Então o contexto é esse. Mas, obviamente, né, as pessoas são muitas vezes mal informadas, primeiro, né? E outras vezes, de repente, são de algumas linhas fundamentalistas, não conseguem fazer interpretações mais profundas, né? Fazem interpretação ao pé da letra, né? O que a gente chama basicamente de analfabetos funcionais, né? Então, temos muitos aí, inclusive, né? Espalhados por aí, hoje na internet, é um horror. Horror isso daí, né? Uma série de alfabetos. Tem um monte de canal que eu vejo aí, cara, porque eu trabalho muito com essas redes sociais, né? Fatos maçônicos, né? Tem um canal lá que justamente é o contraponto dessas coisas, porque tem muita gente falando bobagem. Daí pegam o livro do Pike, por exemplo, né? E como eu falei, né? Pega o livro do Pike, pega aqueles extratozinhos, assim, né? E ficam fazendo, assim, um carnaval em cima, sem entender muitas vezes o contexto aquele sistema, daí você tem que olhar o sistema. Para você compreender, você tem que olhar o sistema, tem que entender o que é iniciação. Olha a complexidade. Primeiro você tem que entender o que é uma iniciação, o que é uma pedagogia dentro dos graus, né? O que é ensinado, qual que é o objetivo disso daí. E você tem que ser um iniciado para de fato entender, né? Porque, por exemplo, eu posso falar para você sobre a questão do sacerdócio da Igreja Católica Romana, sobre as questões estruturais, sobre os bispos, sobre os cardeais, sobre os padres, sobre os acólitos, os porteiros, os exorcistas, que mais? Os leitores, enfim, esses graus menores. Posso falar para você sobre os graus, posso falar tudo para você. Tudo. Só que eu não sou um padre, cara. Então, o entendimento, por mais que eu seja um teórico assim que não deixa passar nada, eu nunca vou compreender em essência esse tipo de disposição. E é isso muitas vezes que a gente vê na internet, né? Muitas vezes pessoas que são de fora da ordem, eu acho um barato, né, cara? Falando assim, aberta, crianças, muitas vezes, você fala assim, adolescentes que tem canais, assim, que, milhares de visualizações, cara, daí o pessoal ainda tem a pachorra de, às vezes, o que você acha desse vídeo? Eu falei, cara, uma adolescente falando, né, que tem nem sei o nome da moça aí, mas ele vive me passando ali, e eu nem assisto essas troças, sabe, me enche a paciência, mas não tenho tempo para perder muito, como é que é? Falando da maçonaria, sabe, com aquela voz professoral, assim, né, tipo do profeta, assim, que manda. E a arrogância também, né? Sabe, como se fosse uma verdade absoluta, incontestável. Cara, tá falando, olha, desculpa, falando uma M atrás da outra, sabe? Eu falei, um absurdo, né? E depois tentando vender, né? Daí o pessoal eu fico naquela, né, pensando o seguinte, né? Quem que é o mais idiota, né? Quem que é o mais idiota, né? Porque eu tenho minhas escalas de entendimento. Pessoas normais, mais ou menos, elas têm um QI, assim, antigamente usava esse índice, né? De quociente, né?
em 100 pontos, mais ou menos, né? Sim. Daí nós temos imbecis, né? Imbecis, eles funcionam, na verdade, com 25 pontos dentro dessa escala. Nossa. E idiotas, com 5%, né? Praticamente é uma pessoa que só está com o olho aberto, assim, não consegue, e só as funções fisiológicas funcionam, né? Então, você veja, tem 100 pessoa normal, né, média, né, na verdade. Daí você tem idiotas, imbecis e idiotas, né? Então o que nós vemos na internet hoje? Em todos os campos, praticamente, um monte de idiotas, né? E tem também os ignorantes, né, que não têm conhecimento da causa e quer falar, né? Ah, um monte, né, cara? Um monte. Vamos falar agora rapidinho sobre a ligação dos maçons medievais aos pedreiros com os templários. Teve essa ligação, não teve? E quais foram os segredos que os templários trouxeram para erradicar na maçonaria? Olha, vou te falar o seguinte, eu sou escritor também, né? Se o pessoal tiver disposição, né, para conhecer o meu canal, né, vai ver que eu sempre estou falando, né? Eu promovo cursos de história, de antropologia da maçonaria para trazer esclarecimento. Eu escrevo livros, né? Entre os livros que eu escrevi um sobre os Cavaleiros Templários, chama Cavaleiros de Templários de A a Z. É só colocar Cavaleiros Templários de A a Z, certo? Então eu procurei investigar, né? Porque eu tenho vários graus templários, né? Eu fiz parte do priorado dos Cavaleiros Templários dentro da maçonaria, dentro da jurisdição da maçonaria. E os outros graus, né? O grau 30, por exemplo, sou grau 33 no rito adoniramita. O grau 30 é um grau templário, né? Eu sou grau 9 no rito moderno, o grau 8 do rito moderno é um grau templário, dedicado a isso daí. O grau 24, se não me engano, no rito de Eredon, né? Eu sou um pesquisador, sou um tradutor desses antigos, por isso que eu falo bastante com base nessas questões, certo? Era um grau templário. Né? E tá, um grau templário, então quer dizer que os maçons vieram dos templários? Não, negativo, né? A sociedade dos templários lá, ela foi uma instituição, na verdade, dentro da Igreja Católica Romana, certo? Que foi eliminada em 1328 pela Bula Vox in Excelso, né? Então era uma instituição que foi montada lá pelo Hugo de Payens, certo? Em 1107, 1107, com o objetivo de proteger as pessoas, né, que iam para a Terra Santa. Então, os peregrinos, né, esse termo o peregrino é o cara que está buscando, né, está querendo chegar perto da luz, assim, vamos supor, né. Então, até eu uso o meu jargão lá no canal, fala peregrino, porque na verdade sou eu também, né, estamos todos em busca contínua, né, cara, no estudo, busca, uma caminhada, né. Então, o que acontece, né, cara? As pessoas iam lá para a Terra Santa e tinham que levar todos os seus bens, né, porque não tinha banco, não tinha nada, né? E os Cavaleiros Templários entraram bem assim nessa questão de proteção, né? Porque existia muito roubo. E essa instituição ela foi eliminada, ela acabou, sabe? O Papa, assim, vamos dizer, sobre o ponto de vista físico da questão, ele exterminou a ordem por uma bula. Ela acabou. Como ele era a liderança espiritual, ele cortou o vínculo espiritual existente, né? Posteriormente surgiram outras ordens, né? Anos depois, 5, 7 anos depois, com a simbologia dos templários, mas com objetivos diferentes, né? Como a ordem que falam tanto, eu acho um sarro, né, cara? Os caras falam a ordem dos Cavaleiros de Cristo, lá de Portugal, lá. Ordem de Cristo, né? Melhor falando. Ordem de Cristo. Cara, o objetivo dos caras eram os outros, os caras eram navegadores, cara. Os templários tinham 5 navios só, cara. Certo? E eram navios mercantes para praticamente. Mas não existe nenhuma possibilidade de ter se infiltrado alguns remanescentes na maçonaria ou nessa ordem? Ó, pelo que eu posso. Não, maçonaria é contemporânea, né, cara? Ela já é de 1700. Não, mas na época dos operários ainda, de 1490. Não, mas não tem. Não tem essa questão. Porque você veja. A maçonaria, de forma organizada, ela começou em 1717. Os graus templários, eles começaram na França, certo? A partir de um discurso do grande orador lá do Grande Oriente da França, que foi na época, né, na verdade, o Chevalier Ramsay. Ele fez um discurso que queria enaltecer os maçons, né, e queria colocar eles num patamar tão honroso quanto os cruzados. Esse discurso foi mal interpretado e a partir disso aí começou a fazer uma investigação templária, certo?
Começou a se fazer uma investigação templária e esse espírito dos templários, né, que é a honra e proteção pelos outros, a honra, a essência pela cristandade, certo? Começou a influenciar, né, que esse daí também é um dos pontos de influência da maçonaria, Sim, certo? sim. Então os graus templários, eles começaram a surgir na maçonaria lá por 1740, meu. Certo. Maçonaria mais antiga, certo? Então, antiga e é diferente. Como eu falei, é uma sociedade de intelectuais inspirada nos construtores. Se ocorreram templários que se misturaram com construtores, pode ser que sim. Eu acho difícil, né? Porque o que aconteceu? Não existe o vínculo, não existe. Uma das teorias de origem que é aceita aqui no nosso país é que os maçons operativos, né, os pedreiros que construíram as catedrais, acabaram se transformando nos maçons contemporâneos. Se você conhecer um pouquinho da essência da maçonaria, como é que é a significância, né, o significado da simbologia intrínseca dentro da ordem maçônica, você pode constatar, na verdade, que isso não veio de pessoas que trabalhavam puramente numa questão material, certo? Eu não tô, como é que querendo ser preconceituoso nesse momento aí, mas Sim, é só claro. você fazer é só você pegar aí chegar aí perto aí do teu serviço, da tua casa, e chamar os pedreiros aí que estão construindo uma prédio, alguma coisa, chamar os caras para um churrasco ali. Você vai ver se eles são grandes intelectuais ou, na verdade, eles vão querer falar de futebol, sabe? Aham. São pessoas voltadas a outros interesses, né? Claro. Muito diferentes da maçonaria, que traz uma essência invisível, que traz uma corrente de transmissão, que traz uma carga simbólica muito baseada na filosofia grega, na filosofia antiga dos elementos e tal, né? Muito baseada no que os alquimistas, né, viram na Idade Média, né? Então, aquela questão assim que os alquimistas usavam, solve e coagula, né? Ou seja, torne seu espírito então, seu espírito tão sutil, né? Que atravesse o campo da espiritualidade e condense de novo, né? O solve et coagula, né? Dissolva essa robusteza, essa tosqueira, né? Que nós no final somos, né? Tire essas coisas, chegue à sua essência e encontre lá a pedra oculta, né? Então eles tinham essas pegadas. Daí vendo, né? Todas essas coisas que são antiguíssimas na maçonaria. Ó, eu duvido muito que os pedreiros que estavam construindo lá as catedrais tenham capacidade de chegar nesse entendimento. Tá certo. Me perdoe, né, quem não tranquilo. concorda, mas, assim, e daí eu acho interessante também, né, muitas pessoas, porra, maçonaria isso. Eu falei, então beleza, cara, então faz como é que é, faz uma tese aí, na verdade, né, e veja se você refuta, porque muitas coisas são de origem aristotélica, né, se você conseguir contestar o Aristóteles, cara, eu troco minha opinião, cara. Não, beleza. Aproveitando, vou fazer a última pergunta antes de falar do seu trabalho para depois encerrar essa entrevista. Eu sou espiritualista. Depois que eu entrei na maçonaria, ajudou a abrir minha mente para um conhecimento de universo um pouco maior. Eu me considero espiritualista. Eu não sou erradicado a nenhuma religião que tenha dogma, porque eu não sigo dogma. Eu procuro seguir os ensinamentos, como de Jesus, o Cristo, e principalmente do meu mestre, o mestre Saint Germain. Mas eu acredito que teve outras civilizações antes, como Atlantes. E acredito que também exista seres extraterrestres, eu só não sei definir se existe fisicamente falando ou só espiritualmente. Mas enfim, nesse contexto já espiritual, pelo todos os aprendizados e conhecimentos que você adquiriu na sua vida, você acredita nessas transformações desse ponto de vista que eu disse ou não? Não. Mas pode argumentar aí. Olha, meu entendimento, eu sou de uma linha do estudo da tradição primordial da humanidade. Então, o nosso entendimento é muito claro, cada um tem o seu entendimento, que nem na maçonaria, né? Nós somos aí livres pensadores, né? Sim. Afinal de contas, né? Na verdade, cada um, a gente vê, né, a divindade, cada um vê da sua perspectiva, da sua forma, cada maçom tem a sua religião, seja institucionalizada ou não, né? E como você colocou, né? Na verdade, esses pontos de vista são diversos também, né? Eu sou mais dessa linha, né? Inclusive, eu tenho um trabalho grande com um irmão, que é o irmão André Muniz,
que é um monge budista, inclusive, ele é responsável por uma linha do budismo aqui no nosso país, Sim. certo? E nós estudamos muito essas questões orientais, essas questões que vamos dizer assim, a tradição primordial ela se faz presente em uma série de instituições, né? São símbolos, né, que são comuns em uma série de culturas, certo? E cada cultura vai criando assim as seus pontos de vista, vamos pôr desse jeito, né? Nem todos são aceitos, né? Tem coisas que lá para os hindus, por exemplo, são naturais e para nós aqui são alienígenas, né? A gente nem conhece, né, cara? Se eu falar para você o que é um Vajra tibetano, você nem vai saber o que eu estou falando, né? Mas se eu falar que tem a mesma função de uma alheta dentro da maçonaria, sendo que um é um sistema de metafísica e outro é um sistema iniciático. Certo? Você vai ver que são pontos em comum, né? Então, estudar esse tipo de coisa é estudar o desenvolvimento e a apresentação da tradição primordial. E ela fala, né, que existe, obviamente, né, existe uma essência, né? Isso é Aristóteles também reforça essa ideia, né? Que é o motor imóvel, a teoria do motor imóvel do Aristóteles, né? Que nós não somos, né? Não somos obra do mero acaso. Existe alguma coisa que impulsionou. Daí muitos veem isso como Big Bang, né? Chamam isso de Big Bang ou chamam de Deus, na verdade. Então isso que vai animando, né? Vai animando e vai criando essa disposição para que a vida vá se expandindo. E daí, claro, né, cada um tem sua teoria, mas dentro da linha da tradição que eu creio, existe essa unidade, e dentro das linhas metafísicas a disposição é a mesma, existe a unidade, e fala, vamos pôr assim, só para fazer um exemplo prático do negócio, seria como se fosse um grande corpo, né, uma grande força, certo? Entenda como uma energia, né? Sim, claro. Uma grande força ao qual de repente solta lá uma pequena proporção chamada pelo Pitágoras de mônada, né? E essa proporção acaba se materializando, somos nós aqui tendo essa experiência. Sim. E é o momento que essa alma, né, que é o que anima a nossa existência aqui nesse plano físico, ela se acaba, né? Acaba essa luz, essa chispa divina, essa mônada, ela vai ser reintegrada à essência, né? Então a minha disposição é essa, né? O meu entendimento sobre essas coisas é essa. Sim, beleza. Bom, falar agora para encerrar o programa, falar um pouquinho do seu trabalho nos fatos maçônicos, dos seus livros, enfim, fica à vontade de você divulgar aqui na Rádio Atlântica FM todo o seu trabalho, o seu conteúdo, e te agradeço porque é um trabalho até que voluntário que você está fazendo para ajudar a desmistificar essa situação da maçonaria, porque todo mundo fala que a maçonaria vende alma pro diabo, quando eu virei maçom, pronto, nossa senhora, que eu ouvi falar, eu dava até risada, você deve vender alma pro diabo, você ia ficar rico, pô, se tivesse ficado rico antes. Pois é, né? Se tivesse ficado rico, não tava trabalhando aí, né? Então, tem muitos mitos, né, na maçonaria, mas enfim, meu trabalho justamente putz, cara, eu faço uma coisa que eu amo, cara, que é falar de maçonaria. A gente começa a pesquisar as coisas, né, começa a criar um amor pela questão, né. Então eu tenho essa vamos pôr assim, espero não ser mal compreendido, mas essa curiosidade, essa sede incessante de busca. Certo? Então, e sou um maçom, né? Enfim, e gosto muito, né? Eu enxergo na maçonaria assim, uma sabedoria infinita, né? Dentro da sua essência, né? Dessa disposição, dessa colocação, que nem o pessoal fala, o cara gosta do diabo, né? Não sei o que, o grande arquiteto do universo é o diabo. Não, a maçonaria coloca como uma força neutra, né? Eu acho isso daí, nossa, muito especial, cara. A simbologia, né? Como a maçonaria conversa com nós, né? Essa linguagem dos símbolos, né? Isso me atrai muito, né? Estudar esse tipo de coisa, assim, eu adoro, cara. Então, puto, faço o que gosto, né? Criei um canal justamente por essas disposições que eu acabei vendo. Eu estava vendo, na época, esse projeto já tem, ele é 2018, né? 19, 20, 21, 22, vai fazer 4 anos em agosto eu comecei, né? Então você veja, antigamente tinha muito pouco irmão. Eu não sou o pioneiro, né? Algumas pessoas já falavam sobre maçonaria, alguns irmãos, inclusive, falavam sobre maçonaria. E só que, assim, vamos pôr, enquanto um falava com propriedade da maçonaria, vamos pôr desse jeito, 99 falavam contra, sabe?
E daí eu vi que não tinha um. Eu sou o guerrilheiro da parada aí, entendeu? Aham. Falei, pô, vou fazer um projeto para fazer uma antítese a tudo isso que está acontecendo, né? Eu tinha dado umas entrevistas e foi muito bacana, né, cara? E eu já sou meio da internet aí, É. entendeu? E daí, cara, foi meio que natural. E como eu era escritor já, né? Eu já escrevia. Na verdade, foi evoluindo a questão, né? Eu escrevia blogs desde 2009, né? Sobre maçonaria. Então, Sim. na verdade, a coisa foi só. As redes sociais começaram a crescer bastante aí e tal, né, cara? Foi só, vamos dizer, evoluindo, assim, que depois de blogs sendo escritos, comecei a escrever livros, né? E depois, posteriormente, aí, comecei a criar o canal, a criar essas redes sociais, assim, os canais dentro das redes sociais, né? E foi assim, foi uma evolução natural da coisa de uma pesquisa, né, que a função da maçonaria é tornar o irmão um pesquisador, né, de uma função fundamental que é essa. Eu comecei a me aprofundar, comecei a escrever sobre a questão, muito interessado sempre, né, comecei a criar livros, criar material, criar conteúdo a respeito disso, e ele foi se transformando, né, foi se transformando à medida que o tempo foi passando, com as redes sociais também foram evoluindo, até surgir esse formato de vídeo aí, né, então fiz o canal lá dedicado à maçonaria. E falo bastante, né? Daí tenho vários e vários livros, aí já fiz uns 12 livros mais ou menos, né? Eu coloco lá os meus livros para o pessoal conhecer. Maçonaria, sobre Cavaleiros Templários, sobre Illuminati, sobre Cabala, o que Uhum. mais, cara? Deixa eu lembrar aqui, sobre a tradição primordial, sobre esses aspectos, sobre aspectos de metafísica. Então, tem meu site aqui, é Luiz, meu nome é Luiz com Z, né? Uhum. Luiz Miller, Miller é Muller, é Luiz Miller, Esse Miller é alemão? irmão, luizmiller.com.br. Então, luismiller.com.br. tem o meu site aí, né? Se o pessoal Uhum. tiver interesse, lá tem bastante material bacana. Tem material gratuito, muito material gratuito lá no canal, né? Para quem quer compreender. Então, tenho aí. Tenho vários seguidores, né? O pessoal gosta, né, desse tipo de coisa, desse tipo de esclarecimento, né? Porque estudar a maçonaria, na verdade, é estudar o desenvolvimento do homem, estudar o seu íntimo, estudar o universo. Estudar a maçonaria, praticamente, a gente pode entender a perspectiva muito ampla, né? É o estudo do cosmo, né? Quando eu falo cosmo, é o nosso ambiente interno, nosso ambiente Claro. externo. E é uma função, é muito interessante, não é um troço assim, é uma filosofia barata, assim se pode entender, né? Porque ele é um troço extremamente prático. Estudar a maçonaria, conhecer a maçonaria, você pega todo esse ensinamento e coloca em prática na sua vida. Você vai aumentar o seu nível de consciência, vai ser uma pessoa mais desperta, né? Vai entender mais as coisas, vai ter uma visão macro das coisas. Isso vai acabar auxiliando o teu primeiro círculo interno, que é a sua família, né? E você vai viver com mais paciência, com mais tolerância, certo? Você vai começar a fomentar as virtudes, vai começar a entender os vícios, vai começar a observar, né? Opa, isso aqui não é bom para mim, então vou deixar de lado. Isso não vai fazer bem para minha família. Se todo mundo tivesse essa disposição, né? Primeiro elevar o seu nível, certo? Vamos pôr assim, um nível intelectual e depois procurar interagir no seu círculo, primeiro círculo familiar, certo? Com condutas morais, fomentando as virtudes, como eu falei, e depois você começar a trabalhar nos outros círculos, no teu círculo de trabalho, no teu círculo lá, se o cara estuda, por exemplo, na faculdade ou na escola, sabe, começar a ter esse tipo de comportamento, né, o mundo vai ser um troço muito melhor. E da onde que vem isso? Muito vem da maçonaria, que é um sistema já pronto, onde a Sim. pessoa entra e segue. Se tiver olhos, vai enxergar muita coisa lá dentro, Tá sabe? certo. Coisas muito positivas. Tá certo. Bom, agradecendo então o Luiz Miller, do canal luismiller.com.br, dos Fatos Maçônicos. Olha, gratidão, irmão. Que o grande arquiteto do universo te abençoe sempre. Como nós dizemos, é um tríplice fraternal abraço e que você tenha um Opa! ótimo ano de 2022 e coloco à disposição se quiser fazer alguma mensagem final. Ah, para todos nós, meu irmão, o que você desejou, o que você desejou para mim, que Deus lhe mande em dobro. Amém. Parece uma ameaça, né? Às vezes isso, É, né? Mas é coisa boa. claro, é coisa boa. Coisa boa. Então, eu que agradeço a disposição aí desse chamado, né? Poder falar de uma coisa que eu gosto tanto, né? Que eu me interesso tanto por esse assunto, né? Que eu vejo que é uma coisa boa, né? Que as pessoas conheçam mais, né? Então, agradeço muito, de fato, a oportunidade de estar aqui junto com você, meu querido e amado irmão.
Beleza, gratidão a você, Luiz Miller, gratidão a todos vocês que acompanhou mais um bate-papo informal aqui na Rádio Atlântica FM. A cada 15 dias a gente está toda quarta-feira aqui levando entrevistas especiais para você. Gratidão a todos, fiquem com Deus, continuem com a sua programação e tchau!